Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né? É tão bom adorar o Senhor juntos. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 24. Amém? Algo do coração de Deus para nosso coração. Amém, queridos? Você está com expectativa? Eu preciso dela. Que à medida que você medir, você vai receber. Então, a expectativa dos ouvintes ajuda o pregador. Amém? O tanto de você tiver com sede de Deus é aquilo que Deus vai te saciar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abriu comigo aí, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler até o versículo 32, tá bom? 13. O contexto aqui é que Jesus tinha ressuscitado. Amém? Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E estava todo mundo com expectativa. Alguns tristes, outros com fé, sabendo que Jesus ia ressuscitar. Outros tristes, pensando que já era, o Salvador do mundo tinha morrido mesmo. E aí nós vamos ler esse contexto aqui agora, amém? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou a distância que era de Jerusalém era 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha isso, Jesus ressuscitou e apareceu ali naquela hora e começou a caminhar junto com eles. Amém, querido? Mas os olhos deles estavam como que fechados e não conheciam Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que vocês estão tão tristes? Olha a pergunta de Jesus. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Olha isso. E ele lhes perguntou: quais? Jesus às vezes tem um senso de humor, não é, gente? Você está aqui comigo? Olha o que Jesus está perguntando para eles. O que aconteceu? Quero saber. E olha só. E eles lhe disseram as que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel. Ou remisse Israel em outras versões. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele estava vivo. Oh, meu Deus do céu. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, não ouviram. E ele lhes disse, olha o que Jesus responde para eles: ó nécios. Tem outra versão aí que diz, o que diz na sua Bíblia?
Oi? Como vocês custaram a entender. Tem outra versão? Todas iguais? Nécios? Vocês estão aqui, gente? Já foram para casa? Amém. Glória a Deus. Tomei um susto aqui agora. Pessoas tolas. Outra versão diz. Amém. Olha só o que Jesus falou para eles. Nécios. Vocês não estão entendendo. E tardos de coração para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus pregou tudo de novo para eles. Amém? E chegaram, versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, Senhor, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou o pão, partiu e deu para eles. Foi quando, no versículo 31, abriu-se-lhes então os olhos, e conheceram a ele, e ele desapareceu diante deles. Versículo 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava, quando nos abria as Escrituras? Ponto de interrogação, olha para mim. Querido, esse texto ele mexeu comigo essa semana, estava pensando nele. E algo muito interessante que o Senhor falou, que foi a única coisa que Ele falou dessa noite para mim, que agora vai começar a desenrolar o rolo. Amém? Você está com expectativa aí? Vai sair. Amém? A única coisa que Deus colocou no meu coração era que Jesus estava com eles, presente, ao vivo e a cores, andando com eles ali. E eles não perceberam que estavam com o Mestre. Logo depois, abriu os olhos do entendimento deles, e eles compreenderam que era o próprio Jesus que estava com eles. O que Deus trouxe no meu coração? É que existem muitos crentes, muitas pessoas que estão hoje com Jesus, dizem que estão com Jesus, mas de fato estão com os olhos fechados, e não compreende de fato o que é estar com a presença do Senhor na sua vida. Eles andavam muito tempo com o próprio Jesus. Jesus pregando para eles as Escrituras, eles ainda não sabiam o que era Jesus. Talvez não sei quantos anos você tem de crente, eu não sei quantos anos você tem de evangelho, ou tantas pessoas que têm tanto tempo de evangelho, tem tanto tempo com Jesus, mas sabe de uma coisa que precisa acontecer com a nossa vida? Os olhos do nosso entendimento precisam ser abertos, para que nós venhamos a compreender o que é de fato estar com o Senhor. E aí depois eles conversando um com o outro diziam, mas não ardia o nosso coração quando ele falava as palavras? Que bênção! Eu sei de uma coisa, querido, Deus está nos chamando nessa noite, para que os olhos do nosso entendimento, nossa mente possa se abrir e contemplar esse Jesus que está vivo, Amém, querido? O que aconteceu aqui nessa história? Eles andaram com Jesus quando Jesus estava vivo. O próprio Jesus, ele falou o que ia acontecer. Mas quando veio a dificuldade, você está aqui comigo? O que aconteceu? Eles acreditaram na circunstância ou no que Jesus tinha dito? Olha que interessante isso. Jesus tinha falado para eles que ia ressuscitar, foi o que ele disse. Que ele tinha falado as coisas para eles. Jesus tinha falado o que ia acontecer? Sim ou não, gente?
Sim, olha só que interessante isso aqui que Deus colocou no meu coração. Jesus falou para eles o que ia acontecer. Jesus falou para eles que ele ia ressuscitar. Jesus falou para eles tudo o que ia acontecer. Mas quando a circunstância aconteceu, o que eles ficaram? Com a palavra ou com a circunstância? Quando aconteceu que Jesus morreu, eles até esqueceram o que o mestre tinha falado. Eles falaram, olha, parece que... Olha só o que diz aqui, né? No versículo 21. E nós esperávamos, olha isso, querido, que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que ele morreu. Imagina Jesus escutando um negócio desse deles. Não sei o que tem acontecido nas nossas vidas, às vezes, as circunstâncias sempre vêm. Porque a Bíblia fala isso. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 34, basta cada dia o seu mal. Pode ser o dia que está tudo bem, mas vai chegar um dia que vai acontecer alguma coisa. E aí? Com o que você vai ficar? Com o que a palavra diz ou o que as circunstâncias estão se mostrando? O próprio Jesus estava com eles e ouviu deles isso. Não sei. Não sei se era verdade, porque ele disse que ia acontecer, mas já é o terceiro dia, não sei. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Tem saído fé ou incredulidade? E Jesus escutou aquilo. Você imagina comigo. Jesus falou antes, mas eles decidiram ficar com o relatório do acontecimento e não do que a palavra dizia. Jesus depois foi e ensinou tudo de novo para eles, desde Moisés. Não, vou replicar para vocês, Jesus dizendo, né? Tudo o que a palavra dizia ao meu respeito, para mostrar para eles. Olha só isso, pega isso aqui. Jesus estava querendo mostrar para eles que as Escrituras, a palavra de Deus não muda. Meu Deus do céu. Jesus voltou a falar da palavra, que falava a respeito dele. E Jesus mostrou que independente do que aconteça, Deus disse, vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Amém? Vai lá para Isaías 53, eu quero ler esse texto com você. Isaías 53. O que o Senhor está querendo nos ensinar hoje é que os nossos olhos vão ser abertos para a palavra de Deus. Nós não vamos ficar com as circunstâncias. O que nós estamos firmados? Na palavra ou em testemunhos? Na palavra de Deus. Nós estamos firmados na palavra. E se chegar alguém dizendo para você um testemunho, dizendo, olha, aconteceu uma coisa tão terrível comigo, é porque Deus permitiu, porque Deus queria me provar. O que você vai ficar, com a palavra ou com o testemunho? 3 pessoas responderam. O que você vai ficar, com a palavra ou com o testemunho? Diga, eu vou ficar com a palavra. Amém, querido? Isso nós precisamos ter firme no nosso coração. A palavra de Deus não muda. A Bíblia fala em Jeremias que Deus, ele zela pela sua palavra para cumprir. No original está dizendo assim, quando Deus libera uma palavra, ele fica vigiando a palavra até que ela se cumpra. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que falou. Se ele disse, vai acontecer. A palavra é verdade. A palavra é superior na nossa vida. Nós precisamos crer no que a Bíblia diz ao nosso respeito. As circunstâncias mudam, as dificuldades mudam, mas Deus não muda. Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Deus não muda. Tiago capítulo 1, versículo 17, ele diz, toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, onde não há mudança
e nem sombra de variação. Não interessa o que aconteceu na sua vida no passado, daqui para frente vai mudar esse negócio. Eu me alegro por mim e por você também. Daqui para frente é uma nova história na sua vida. Deus tem melhores pensamentos. Decida pensar como Deus pensa. Mas pastor, é porque você não está na minha pele, porque você está falando um negócio desse. Olha, só eu sei o que eu estou passando. Já viu quando se junta 2, 3 crentes incrédulos? E aí um fala uma coisa assim, é porque tu não sabe o que eu estou passando. E aí daqui a pouco o outro, isso é fichinha, eu fui até o inferno, meu irmão. Ou seja, um quer contar desgraça maior do que o outro. Só eu já passei por isso, né? De crente. Mas não, nós vamos ter boas notícias para falar. Porque independente do que aconteça na nossa vida, o trono de Deus é inabalável. Não se abala o trono de Deus. Nós é que temos que nos associar a esse padrão. Você está aqui comigo? Eu falei no jantar de casais, né? Eu falei assim, já teve pessoa, não daqui, né? Eu não gosto de dar testemunho daqui, né? Quando é negócio de desgraceira, né? Eu falo de outro lugar, né? Para não... Teve já pessoa que chegou para mim assim, marido assim, pastor, a minha mulher é a cruz que eu estou carregando. Ela é a minha cruz. Teve outro que diz assim, eu estou pagando os meus pecados com essa mulher. Misericórdia, querido. Ou seja, num relacionamento, pode ser que um dia esteja 1000 maravilhas. Oh, flor de rosas, né? Você chega em casa, a cama está cheia de pétalas de rosa. Meu Deus, é hoje que o manto vai fluir. Mas tem outro dia que você chega lá, meu irmão, tá só os espinhos lá. E aí, como é que vai ser a nossa reação? Em Deus está tudo normal. A palavra de Deus está tudo certo. Mas e nós? É aí que nós precisamos nos amoldar ao que a palavra de Deus diz. E deixar de ver o jornal da manhã que diz bom dia, mas que de bom não tem nada. E aí você vai para o jornal do meio-dia, repete as mesmas desgraças do que aconteceu de manhã. E aí você vai para o jornal da noite, repete todas as desgraças do dia inteiro. Eu vi a gente estava sábado de manhã lá em Caxias, uma palavra para a liderança, e o ministro, o pastor Humberto, ele falou algo poderoso. Ele disse assim, a mídia só mostra que o Islã está matando cristão, que está isso e aquilo. Mas lá na África tem igrejas de 10.000 pessoas, e a mídia não mostra isso. Ou seja, Deus está dando de rodo em Satanás, e só a mídia só mostra a desgraça. Nós precisamos alinhar nossa cabeça com o que Deus está fazendo, querido. Com a palavra de Deus. Eu não sei você, mas lá em Romanos capítulo 5 diz que um pecado de um homem trouxe condenação, mas muito mais a obediência da justiça. Muito mais o que Jesus fez resultou em abundante graça para nós reinar em vida. Deus só não quis que nós ganhássemos a vida eterna, mas Ele disse, vocês vão reinar em vida, vocês vão ser reis sobre essa terra. E aí você chega em alguns crentes, céus, vida, Quem quer um evangelho desse? Quem quer vir para Jesus? Quem quer vir para a igreja escutando uma coisa dessa, uma desgraceira dessa? Ninguém quer. Todo mundo quer ficar no mundo, fazendo seus próprios negócios. Mas os negócios em Deus é poderoso. É próspero. Tudo é melhor e bem sucedido com Deus. Posso ouvir um amém? Vamos pegar aqui Isaías 53 aqui, só para a gente pegar isso aqui. Verdadeiramente, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados.
Isso aqui está no passado, no presente e no futuro. Nós fomos sarados, passado, presente ou futuro? Passado. Ou seja, já aconteceu, Ele já nos curou lá na cruz do Calvário. E quando vinha um sintoma, você fica com o sintoma ou com o que a palavra diz? Foi isso que aqueles caras não ficaram. Eles andaram naquele caminho com o próprio Jesus e decidiram ficar com um resultado que estava acontecendo. Mas sabe o que aconteceu? Jesus já estava até vivo. Jesus estava andando com eles. Tinha acontecido já o milagre e eles estavam na desgraça. É o que tem muito crente andando hoje. Vem o sintoma, vem situações. E aí teve uma pessoa uma vez que falou para mim: pastor, tudo bem, tu está dizendo que Jesus já levou a enfermidade. Mas eu vi um testemunho de um irmão que ele disse que, olha, a família dele estava ali naquela situação e tal, e aí acabou vindo a enfermidade, e depois que veio a enfermidade, todos eles se renderam para Jesus. Ou seja, é benção se render para Jesus, sim ou não? Sim, é muito benção. Mas não é que Deus fez uma parceria com o diabo para botar uma doença para que ele se rendesse para Jesus. Não tem nada a ver com isso. Deus não tem parceria com o diabo. Jesus, quando olhou Satanás vindo, ele diz: lá vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Não existe parceria. Não existe um telefone vermelho no céu, Deus ligando: ó, pega lá o meu filho lá que está desviado. Não existe isso. Ou seja, muitas pessoas têm ficado com testemunho, mas nós vamos ficar com a palavra de Deus. Se vem alguma enfermidade, alguma situação na nossa vida, a Bíblia nos garante, verdadeiramente Ele já levou a enfermidade. Eu mesmo, querido, todo momento tenho que renovar a mente. Às vezes fico resfriado, com gripado, eu vou orar: oh Deus, me tira essa enfermidade. Não, estou orando errado. Não, Pai, eu te agradeço porque já foi essa enfermidade, o Senhor já levou na cruz do Calvário, eu recebo a sua cura. Eu mesmo, em todo momento, tenho que renovar a minha mente para essa realidade que Deus tem para nós. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Vai lá comigo agora para 1 Coríntios capítulo 4. Está só esquentando, né? Que bênção. Aleluia. Diga assim: eu fico com a palavra. Eita glória. Está esquentando mesmo. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu recém tinha casado, e aí eu estava desempregado. E aí eu fui fazer uma entrevista de emprego. E aquele emprego, eu queria muito aquele emprego. E aí eu fui naquela entrevista, fiz aquela entrevista e já recebi o resultado no mesmo dia, que eu não passei no teste. Eu comecei a chorar e me desesperar, não conhecia a palavra, né? E aí comecei a chorar e desesperar: Deus, o que vai ser da minha vida? Olha só o drama. Só eu fiz isso de crente, né? O que vai ser da minha vida? Eu vou morrer. O que vai ser de mim agora, Pai? E tal, e falando para Deus. Querido, imagina Deus escutando umas coisas dessas. E o Espírito Santo é tão bom, e Deus vem assim, alcança nós o nosso nível de fé, né? Ele foi no meu coração e disse assim: filho, estava nublado, aquele dia, tempo feio, nublado assim. Ele disse assim: ainda com essas nuvens, o sol não deixou de brilhar acima delas. Deus falou no meu coração: independente do que esteja acontecendo agora, está tudo certo. Eu tenho o melhor para a sua vida lá na frente. Amém? Não sejamos tão imediatistas. Se olhamos com a mente de Deus, que Deus lá na frente tem o melhor para a nossa vida. É o problema de muitas vezes nós tomarmos as decisões erradas, sabia disso? Quando nós somos muito imediatistas, nós tomamos os passos errados. Já ouviu aquela irmã que está há anos e anos, ou aquele irmão que está há anos e anos solteiro e está precisando de arrumar um marido ou uma esposa? Ele usa aquele versículo: aquele que vem a mim eu jamais o lançarei fora. Já viu esse, irmão? O que é isso? Eu estou brincando aqui, mas isso é uma verdade. Porque às vezes você entra dentro do relacionamento por querer estar com uma pessoa logo, e quando vê você está com a pessoa errada, daí só se desgraceira.
mas quando você espera em Deus, vai vir o melhor de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Então não sejamos mais tão imediatistas assim. É 2 Coríntios capítulo 4, né? Então vai lá para a segunda. É só para ver se você estava ligado no culto. 2 Coríntios capítulo 4. Então não sejamos tanto assim. Vamos renovar nossa mente com a mente de Deus, amém? Eu gostei do que o ministro falou ontem, lá de manhã. Ele disse assim: ei, sabia que Deus já passou por 2018? E está tudo bem? Deus já sabe até quem vai ganhar a Copa. Deus já sabe, ele já teve no futuro. Deus já passou por 2019 também. Ele viu o seu futuro, está maravilhoso lá. Só que se nós não alinharmos a nossa mente conforme esse propósito, pode ser que não chegue nessa forma lá em 2019. Você está aqui comigo? Eu vi um filme que eu achei maravilhoso. Eu viajo nos filmes quando eu vejo. Eu acho que o nome do filme era Heróis, o nome do filme. E tinha uma menininha, uma loirinha, que ela conseguia prever o futuro. Era o dom dela. Ela era profeta no filme, né? E ela conseguia ver o futuro. E aí quando ela via o futuro, e ela via que ela ia morrer naquele futuro e tal. A outra chegou que era profeta também, falou que ela ia morrer. E daí ela, no decorrer do filme, ela falava assim, ó: o futuro mudou de novo. O futuro mudou de novo. E daí uma hora ela pegou e falou: é porque o futuro muda conforme as nossas escolhas. Meu Deus do céu. O futuro muda conforme as nossas escolhas. Então, vamos escolher Deus. Posso ouvir um amém? Porque Deus sabe do nosso futuro e o nosso plano em Deus é poderoso nele. Mas nós escolhemos o que vamos seguir ou não. Todos nós, você sabia disso, que você nasceu. Quando Deus planejou um propósito para você toda a sua vida, e aí Deus gerou você no ventre da sua mãe. Quando você nasce, você já tem um propósito para trilhar em Deus, que Deus preparou para você. Mas você só vai trilhar nesse propósito se você escolher trilhar nele. Senão, por isso que a Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho aonde ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele jamais vai se desviar dele. Ou seja, existe um caminho para você trilhar. Um propósito, mas as nossas escolhas podem nos tirar disso. E como é que eu sei que eu estou no caminho, pastor? Meu irmão, começa a orar em línguas, começa a se dedicar na oração em outras línguas, porque vai te ajudar a entrar no propósito de Deus. Começa a estar mais nos cultos, porque é estando junto da palavra que a revelação vai se abrir diante de você. Olha só o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diga comigo assim, bem alto: sobre a minha vida existe uma glória, a glória de Cristo. E o Satanás, ele faz exatamente isso. Ele tenta cegar o entendimento nosso, para que nós não enxergamos essa vida, como é que se diz isso? Uma vida brilhosa, sei lá o que diz. Resplandecente, é isso aí que eu queria dizer. Essa vida resplandecente que nós temos, Satanás tenta cegar. E aí eu e você somos uma dinamite, uma bomba na mão de Deus, para explodir o inferno. E aí Deus quer que você, porque a explosão do Bin Laden, ela destrói as pessoas, mas a explosão do Filho de Deus, ela constrói pessoas. Meu Deus, destrói pessoas. O Islã, eles falam que quando o homem bomba, ele se mata por Alá e mata o maior número de pessoas com ele, ele ganha os céus com 1000 virgens. Olha aqui.
Que mentira dos infernos um negócio desse. Mas você é uma bomba nas mãos de Deus para construir um reino e vidas com você. Eu não sei você, mas eu quero chegar no céu com um monte de gente me abraçando lá. Obrigado porque você pregou para mim, obrigado que você estava comigo, você me levantou, querido. Esse é o propósito dessa vida, não existe outro. Enquanto vivemos para o Senhor. Enquanto trabalhamos para o Senhor também. Posso ouvir um amém? E o reino começa a ser estabelecido na nossa vida, porque o Satanás, ele quer cegar o entendimento para que você não viva essa glória. Para que você não viva esse resplendor, essa vida. Amém, querido? Não vai acontecer na nossa vida isso, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 6, 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecer-se a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você pode dar uma glória a Deus? Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, eu e você precisamos abrir mão de alguma coisa para Deus. Viver o Evangelho não é só viver, eu estou indo na igreja, estou tomando a hóstia e está tudo certo. Não! Não é uma religião, você precisa abrir mão de coisas para Deus, para que a vida de Cristo habite na nossa vida. Habite no nosso coração. Aleluia. Versículo 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos. O que é isso? Você crê em quê? Você crê em quê? Temos, portanto, o mesmo espírito da fé. O mesmo espírito da fé de quem? De Deus, que creu nas palavras dele, aconteceu. Ou seja, Deus disse, haja luz e houve luz. E viu Deus que era bom. Ou seja, Deus falou antes de ver. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Ele acredita naquilo que ele fala e as coisas acontecem. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé de Deus, que crê com o coração e fala com a boca. Mesmo que não esteja tudo errado na sua vida, você não olha para as circunstâncias, você crê naquilo que Deus prometeu para você. Você fala e acontece. Eu disse, você fala e acontece. Ou nós ficamos com a palavra, ou então vão abandonar esse negócio. Se você ficar com essa palavra, vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida, querido. Eu criei, por isso eu falei. Não está dizendo que você não vai passar por dificuldade. Em tudo somos atribulados, mas não desamparados, não desanimados. Nós temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Nós cremos. A fé não é acreditar naquilo que você está vendo. A fé é acreditar naquilo que você não está enxergando. Ou seja, tem uma enfermidade, uma dor, você está vendo o quê? A dor. Mas você acredita nas pisaduras de Cristo que morreu por você e que te sarou. Então você declara, eu tenho o mesmo espírito da fé. Eu declaro, eu criei que eu sou curado, por isso eu falo, eu sou curado. E se manifesta a cura de Deus. Amém, querido? Funciona. Essa palavra funciona. Aleluia. Glória a Deus. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei.
Olha que interessante, como o poder da palavra e o poder da unção do Espírito pode alcançar uma pessoa. Eu estou dando aula agora em Porto Alegre de evangelismo. Está sendo muito bom no Rema. Está sendo dias maravilhosos. A unção de Deus tem se movido naquele lugar. E um dos alunos veio me procurar. Ele disse assim: pastor, eu estou fazendo Rema por causa de você. Me deu um abraço. Eu disse: mas eu nem te conheço. Como é que tu está fazendo Rema por causa de mim, né? Ele disse: sempre uma vez você foi pregar em Caxias. Olha isso. Uma vez você foi pregar em Caxias numa igreja. E eu sou líder do grupo de teatro. E esse grupo de teatro foi para Caxias. E aí quando você que pregou naquele dia, só que eu não fui. Olha isso. Eu não fui. O grupo foi. Quando eles voltaram completamente impactados pelo aquilo que tu tinha pregado. Pessoas foram curadas de uma maneira sobrenatural naquele culto, querido. Um menininho que desde de criança não conseguia escutar, tinha aparelhos. Na mesma hora começou a escutar. Os pais se maravilharam. O Vini estava aqui de prova. A Dani também estava naquele dia. Pessoas curadas na hora. Manifestação de Deus sobrenatural. Eles chegaram contando para esse rapaz: meu Deus, a cura, o rapaz ali pregou e tal, e aconteceu e tal. E aí eles falaram: ele é do Verbo da Vida. E aí esse rapaz pegou e foi na internet procurar onde é que era o Verbo da Vida, onde tinha mais perto um Verbo da Vida. E não tinha nenhum perto, só em Porto Alegre, e tinha em Caxias. E aí deixou assim. Aí um dia ele olhou no Face, Verbo da Vida Novo Hamburgo. Ele é de Novo Hamburgo, né? Tava as primeiras vezes que o Verbo da Vida estava pregando em Novo Hamburgo, que estava até no hotel reuniões, né? E aí ele falou assim: nossa, o Verbo da Vida aqui é daquele pastor que pregou lá e tal. E ele pegou e foi na reunião. Quando chegou lá, a palavra pegou ele. Que nem pegou você aqui, está aqui hoje. Amém? A palavra pegou ele e ele pegou e falou assim: fiquei. E a minha vida está sendo impactada. Hoje eu sou líder de jovens e eu comecei a fazer o Rema. E eu só vim te agradecer porque eu estou aqui por causa de você, mas eu nem te vi, homem. Ou seja, a palavra pregada, a unção, ela alcança um lugar que você não pode, nem acredita. Você só vai começar a ver os frutos daquilo que você está fazendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora vai comigo lá para Jeremias. Glória a Deus. Vai ser assim na sua vida. Vai ser exatamente assim na sua vida. Você vai influenciar pessoas à sua volta. A sua vida vai ser completamente impactada, transformada por Deus. Pela palavra de Deus. Você não vai ficar mais com as circunstâncias. Você vai ficar com a palavra. A palavra é superior, amém? A todo tipo de circunstância. Aleluia. Jeremias 33. Eu quero falar algo aqui que essa palavra entrou em mim no sábado de manhã. O pastor Humberto falou. E eu quero liberar ela sobre a sua vida também nessa noite. Glória a Deus. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. O que Deus vai dizer para você? Coisas... Vou falar desse lado aqui. O que Deus vai falar para você? Coisas grandes. Olha essa palavra. Tudo que é menor que grande na sua vida, tudo que é menor que grande, não aceita, meu irmão. Porque o que Deus tem para você é só coisa grande. O que Deus tem para a sua vida não é coisa média, não é meia boca. O que Deus tem para você, ó, diga top. Deus só tem coisas grandes para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Deus não tem nada meia boca para você. Qualquer coisa menor que grande está na frequência que não é de Deus. Mas alinhe a sua frequência.
Alinhe a sua frequência nas coisas grandes que Deus tem para você, querido. Alinhe a sua frequência, sua mentalidade naquilo que Deus tem para você, nas coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Ele está contigo, Ele está com você agora, nesse momento.